Seção 2.4, subespaços vetoriais. Vamos definir agora um pouco do que sejam os subespaços vetoriais, tá? Sejam V um espaço vetorial, vou colocar aqui, vou ilustrar aqui, imagine que esse seja V, um espaço vetorial, e S um subconjunto de V, vou colocar aqui esse subconjunto, não vazio, tá bom? Então, o subconjunto S, esse aqui de dentro, né, ele vai ser um subespaço vetorial de V, ou seja, ele vai ser um espaço vetorial também, com todas as características, mas estando contido em V, né? Se S é um espaço vetorial em relação à adição e multiplicação por escalar, definidas em V. Tá, vamos trocar em miúdos aqui. A gente viu que, por exemplo, em relação a V, para V ser um espaço vetorial, ele tinha que ter definido duas operações, tá certo? Tinha que ter definido a operação de adição, né, e a operação de multiplicação por escalar. E, depois de definir essas duas operações, era preciso que fosse verificada 8 propriedades, 4 para adição e 4 para multiplicação. Verificadas isso, então a gente sabia que o V é um espaço vetorial. Então seria mais ou menos assim, ó. Imagine então aqui que V, não é isso, para todos os vetores U e V pertencentes, não é isso, a esse conjunto V. Então tinha que estar definido isso aqui, ó. U mais V tinha que estar definido. E essa soma tinha que estar pertencendo ao conjunto V, tinha que ser uma operação fechada, certo? Do mesmo modo, para todo U pertencente a V e para todo alfa pertencente aos reais, isso aqui também tinha que acontecer, que é a multiplicação por escalar. Alfa vezes U também tinha que estar fechado, ou seja, limitado ao conjunto V, tá certo? Não poderia gerar um outro vetor que extrapolasse o próprio conjunto V. Então, essa basicamente eram as duas definições das propriedades, tá certo? E aí a gente precisava, para cada uma delas, ainda verificar 4 propriedades, tá? 4 para soma, 4 para o produto por escalar ali, tá certo? Para a soma, a gente tinha o que a gente chamou de A1, A2, A3 e A4. Ou seja, 4 propriedades da adição. E aqui para a multiplicação a gente tinha o M1, o M2, o M3 e o M4. 4 propriedades também da multiplicação. E a gente tinha que verificar isso tudo para determinar que V está no espaço vetorial. Entretanto, agora nós já estamos dentro do V, que é um espaço vetorial, e a gente precisa definir somente agora em relação a esse subconjunto S, se ele também é um espaço vetorial, então seria chamado de subespaço, porque está contido em V, então se ele é um subespaço vetorial de V. Nós não precisamos passar por todo esse processo novamente. Por quê? Porque algumas propriedades de V, elas vão existir para todo vetor U e V, certo? Para todo vetor U e V, então significa que vetores que estão aqui dentro, que são do conjunto, pertencem ao conjunto V, também já vão, né, corresponder a essas propriedades, certo? A propriedade A1, por exemplo, qual é a propriedade A1? Da adição, a associatividade. Então, U mais V, associa aqui primeiro, mais W, é igual a U mais V mais W associado aqui, associatividade aqui no final, certo? Então, essa propriedade, como a gente viu lá e definiu, ela vale para todo vetor U e V e W pertencente ao conjunto V. Então, essa propriedade, como vale para todos,
Então, obrigatoriamente, para vetores ali dentro do conjunto S, desse subconjunto, então, com certeza, essa propriedade também já, então, estaria valendo, certo? Na multiplicação acontece a mesma coisa, tem várias propriedades, todas, elas são válidas para todos os valores alfa, beta pertencente aos reais e vetores U, V, W e quaisquer outros pertencentes a V. Todas as propriedades da multiplicação, então, vale para todos, inclusive os que já estão aqui dentro. Então, já fica fácil ali que a gente consegue perceber que para o S, por ele já estar, né, contido no conjunto V, muitas propriedades já são verificadas, tá certo? Essa propriedade A2 também é verificada, porque é propriedade comutativa. Então, U mais V igual a V mais U, isso funciona para todos os vetores U e V de V, do conjunto V. Então, na verdade, por S ser um subconjunto de V, é isso? A gente precisa trabalhar com alguns elementos que vão, inclusive, ser mais simples do que demonstrar todas essas propriedades. Na verdade, é o que está aqui expresso. Isso, para nós definirmos se S é um subespaço, isso vai se resumir a nós mostrarmos que a operação de adição e a operação de multiplicação por escalar, né, isso, definidas sobre V, elas valem sobre S e elas são fechadas em S. Ou seja, a adição, não é isso? U mais V vai pertencer a S, não vai sair de S. E o produto, não é isso, por escalar, aqui no caso está pertencente a V, a gente vai ter que provar que ele está fechado em S. Se a gente provar apenas essas duas propriedades, a gente vai ter demonstrado, não é isso, que é um subespaço vetorial. Porque essas propriedades já praticamente todas já estão satisfeitas. Então vai faltar apenas essa aqui e essa aqui, que nós vamos ver daqui a pouquinho o que a gente faz com elas. Mostrar aquelas duas. E definir que a adição e a multiplicação por escalar está fechado no próprio conjunto S. Avançar aqui. Então, basicamente, a gente precisa desse teorema, tá bom? Teorema 2.4.1, ele diz o seguinte, ó, um subconjunto S não vazio, nota que nós já estamos impondo aqui que ele não é vazio, de um espaço vetorial V é um subespaço vetorial de V se estiverem satisfeitas essas condições. Ou seja, se essas condições são satisfeitas, então, né, isso se é o que vem antes, então a gente conclui que S é um subespaço de V, tá certo? Subespaço vetorial de V, ok? Então, que condições são essas? Vamos resumir a duas. Se nós mostrarmos que a adição está fechada, primeiro definida, né, e depois fechada em S, ou seja, o resultado dessa adição também pertence a S, então já é uma condição para espaço vetorial, né? Tem que ser atendida. E a segunda condição é que o produto por escalar também tem que estar fechado em S. Somente se atender essas duas condições, se atender isso, então a gente já garante que S é subespaço vetorial de V. Tá certo? Por que a gente já garante? Como eu falei antes, porque se a gente já tem a adição e a multiplicação por escalar bem definidas, já é o primeiro requisito para espaço vetorial, se elas estão fechadas no próprio conjunto S, também é um pré-requisito para o espaço vetorial, tá certo? E
depois disso a gente teria que provar as 8 propriedades. Só que, como eu mostrei aqui em cima, 6 delas já estão demonstradas. Por quê? Porque o fato de S já ser um subconjunto de V, propriedades que valem para todo o V já vão valer para o S. Então, como eu mostrei, como eu falei aqui em cima, então isso já está determinado, não é isso? Que funciona. Então, o A1 funciona porque vale para todo o V, então vai valer para os vetores que estão lá dentro do S. O A1, o A2, o M1, o M2, o M3 e o M4, porque, por definição, eles já valem para todo o conjunto V, tá certo? E quem é o A3 e o A4 ali que supostamente ainda faltaria ser demonstrado? Então, são essas duas únicas propriedades que a gente tem que se atentar um pouco. Então, a propriedade A3, ela é assim, ó, vou até copiar do livro lá, ó, igual está no livro. Existe 0 pertencente a V, tal que, no caso aqui, a gente tem que mostrar, não é isso? Que a gente vai satisfazer isso para S, tá bom? Então, existe S 0 pertencente ao conjunto S, ao subconjunto ali, não é isso? Tal que para todo vetor U pertencente a S, é isso? U mais 0 igual a U. O que é isso? Então, é o elemento neutro, né? A gente tem que provar que existe, o maior detalhe aí é provar que existe o elemento neutro, certo? Existe um 0 ali dentro, porque se eu não provar que dentro desse S existe o 0, então eu não vou conseguir provar uma propriedade importante, que é a existência do elemento neutro, certo? E por que é importante eu mostrar essa existência? Porque no conjunto V, a existência do elemento neutro é única. Só existe um elemento neutro. Então, e se ele estiver aqui? Se ele não estiver aqui dentro, o que acontece? Então, se ele estiver aqui e aqui dentro não existir elemento neutro, então não pode ser um subespaço vetorial. Porque ali não vai ter uma propriedade importante, que é a existência do elemento neutro. Então, a gente tem que mostrar que o V só vai existir um elemento neutro e ele vai ter que estar aqui dentro também do subespaço vetorial. Então, a gente tem que mostrar que esse subespaço vetorial tem um elemento neutro. E como é que a gente prova isso? Partindo dessa segunda afirmação, nota que a gente está considerando o seguinte: se as duas forem verdadeiras, então o S é subespaço. Então, se admite isso aqui. Então, o que nós estamos admitindo? Essa multiplicação por escalar, em que o alfa é um número real, qualquer número real. Certo? Então, alfa, U pertencente a S, ele vai implicar o seguinte: se alfa, não é isso? Vou colocar aqui, ó. Para alfa, melhor dizendo, para alfa, como alfa é um número real, eu posso chamar ele de 0. Para alfa 0, nós temos. Pronto, apareceu o elemento neutro aí. Porque aí nós vamos ter 0 vezes U, certo? E isso, 0 vezes U é 0, um vetor nulo. E isso vai pertencer a S por essa propriedade aqui, que ele está dizendo que qualquer produto alfa por o vetor U está fechado S. Então, se esse alfa for 0, pelo pressuposto, né? Então, ele está garantindo que, então, o 0, o elemento neutro aqui, vai estar contido nesse subespaço S. Certo? Então, nota que a gente está usando esses 2 itens só, né? Esses 2 itens, a gente já tem 6 propriedades demonstradas, e com esse aqui nós estamos demonstrando
uma sétima propriedade, e aí só falta a propriedade A4 agora, para ser demonstrado. E a propriedade A4 é essa aqui, ó, propriedade da adição. Quarta propriedade da adição, que precisa ser trabalhada. Tá bom? Para todo vetor U, pertencente aqui no caso a S, tá? Então, vai ter que existir um vetor menos U, pertencente a S também, tal que U somado com menos U vai ser 0. Tá certo? Então, aqui ele está impondo o quê? O vetor, não é isso? O elemento oposto. Então, para verificar isso, significa que nós deveremos ter um elemento oposto também pertencendo a esse S. Senão, a gente não consegue demonstrar a propriedade 4. Ou seja, se eu pegar de novo essa propriedade 2 aqui, essa propriedade segunda, tá? Essa aqui, então nós vamos ter alfa, não é isso? Alfa vezes U pertence a S. Esse alfa é um número real qualquer. Então, para alfa valendo menos 1, que ele pode ser qualquer número real, então para alfa menos 1 temos o que? Menos 1 vezes alfa. A gente sabe que isso é menos 1 vezes U, melhor dizendo, não é alfa, é o vetor U. Menos 1 vezes o vetor U vai ser igual a menos o próprio vetor U. E isso pertence a S por conta da propriedade. Que qualquer produto... Só um pouquinho que sumiu aqui minha marcação. Até aqui, só veio para o lado. Então, voltando aqui. Então, isso pertence a S. Por quê? Por causa da propriedade aqui, ó. A propriedade afirma que qualquer produto escalar, não é isso? Sendo um U pertencendo a S e um alfa, ali, um número real qualquer, então esse produto pertence a S. Então, se o alfa é menos 1, esse produto dá menos U, e o menos U, então, pertence a S. Se o menos U pertence a S, está demonstrado também a propriedade 4, que vai existir esse menos U aqui, de modo que somado com U, isso dá 0, ou o elemento oposto. E aí a gente verifica as 8 propriedades, tá certo? Então, resumindo, a gente só precisa garantir essas duas propriedades. Por quê? Garantindo essas duas propriedades, a gente está já garantindo que é um subespaço vetorial. A gente já está estabelecendo a operação de adição, multiplicação por escalar, garante que elas estão fechadas no S, e só por isso a gente já garante as 8 propriedades de um espaço vetorial. Certo? Então, para você decidir se agora um subconjunto ele é um subespaço vetorial, basta trabalhar essas duas condições aqui, certo? Nas próximas aulas a gente vai ver exemplos sobre isso aí. Para finalizar, só quero mostrar uma observação aqui, rápida, tá certo? Todo espaço vetorial V admite pelo menos 2 subespaços. O primeiro dele é o conjunto chamado subespaço zero ou nulo, tá bom? E o outro subespaço é o próprio espaço vetorial V. Então, todo espaço vetorial V tem pelo menos 2 já subespaços. Pelo menos 2 já subespaços. É o nulo e é ele mesmo, não é isso? É o próprio conjunto V, tá certo? Ok. Esses 2 são subespaços
triviais, são chamados de triviais, porque são muito simples, né? É o nulo e o próprio conjunto, então é chamado de trivial, comum. Os demais subespaços, se houverem, são denominados, então, subespaços próprios de V, tá? Por exemplo, subespaços triviais do R3. Então, triviais, o subespaço nulo, tá bom? E o próprio R3, como foi dito, né? Os subespaços próprios de R3, agora outros subespaços, né? Além dos triviais. Então, são as retas e os planos que passam pela origem. É obrigatório passar pela origem. Por quê? Por quê, professor? Porque senão você não tem o elemento nulo, certo? Você não tem o elemento ali, o zero, o elemento nulo, o elemento neutro. Se você não tem elemento neutro, não verifica aquelas propriedades. Então, é preciso passar pela origem. Então, já uma dica aí antecipando algumas coisas, né? Se não passar, se o subespaço já não tiver o elemento nulo ali, neutro, se não tiver o zero, ele já não é subespaço vetorial também, tá bom? Aqui, agora, essa outra aqui. Para o R2, os subespaços triviais são o nulo, né, 0, 0, e o próprio R2. Enquanto os subespaços próprios são as retas que passam pela origem. Então, tem que passar pela origem, tá certo? Aí é um subconjunto, tá certo? Um subespaço e, de fato, verifica as propriedades, tá certo? Agora tem alguns exemplos, nós vamos trabalhar nas próximas videoaulas aí, que vão ilustrar melhor como a gente define um subespaço vetorial. Se um subconjunto é um subespaço vetorial ou não. Tá? E a gente vai ver então alguns exemplos de subespaços vetoriais bem interessantes.